nós vamos estar agora dando continuidade nessa palavra, esse estudo escatológico que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo já tempos difíceis. Eu fico olhando assim, poxa, se fosse só no Brasil que a gente tivesse essa confusão ideológica, essa confusão política, esse aumento da violência e tal, mas não é só no Brasil, é o mundo todo que está passando por essa convulsão social, essa convulsão política, e essa convulsão teológica e espiritual também. Então, amado, nós estamos vendo que é global essa crise que nós estamos vivendo. Então, já dá para a gente perceber que a coisa está se falando do jeitinho que a Bíblia diz, né? Do jeitinho que foi profetizado nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Jesus falando, os apóstolos falando, né? Os escritores do Novo Testamento, dos Evangelhos, falando que nos últimos tempos realmente as coisas estariam de mal a pior, e isso já era prenúncio da volta de Jesus. E eu creio, amado, eu creio. Agora, o que de certa forma me preocupa é que, eu digo de certa forma porque até isso já está previsto nas Escrituras também, né? Então, mas acaba preocupando que as igrejas falam muito pouco sobre o tema, né, sobre escatologia, falam muito pouco sobre a volta de Jesus. Os discursos, muitas vezes, nas igrejas, estão mais voltados para essa existência, né, para as coisas triviais dessa terra, tipo pregações sobre como vencer na vida, como ser um crente bem-sucedido, como sendo um empreendedor bem-sucedido, você tem que ser dizimista para você se dar bem, tal, aquela narrativa toda. E a gente se esquece de que aqui na terra nós somos apenas peregrinos. A gente se esquece de que nós somos apenas passageiros. Por mais alto que a gente voe, por maior que seja o nosso sucesso, por mais expressão que a gente possa ter na sociedade dentro da qual estamos, um dia tudo isso passa. Um dia o nosso nome será apenas lembrança. E vai ter um dia que nem isso, né? Mas vamos lá. E hoje eu vou dar continuidade a respeito desse tema. E por que é importante a gente falar nisso? Através do estudo das Escrituras, a gente pode checar as coisas que estão acontecendo com aquilo que a Bíblia diz, né? E aí a gente vai estar sempre apercebido. E aí nós vamos ter duas coisas. Primeira, tudo sobre o que nós vamos falar a respeito de escatologia vai ter fundamentação bíblica, e sobre tudo que a gente falar sobre o que está acontecendo no mundo em relação ao que está escrito, nós vamos ter também fundação bíblica. Então é por isso que é importante. Alguém já falou uma vez que não gostava de estudar escatologia porque cada um diz uma coisa. Tem os amilenistas, tem os pré-milenistas, tem os pós-milenistas, tem o pré-tribulacionista, tem o pós-tribulacionista, tem o mid-tribulacionista. Então, cada um fala uma coisa, tal. Aí eu decidi não querer saber do assunto. Bom, se você for pegar por isso aí, então pare de ler a Bíblia também, porque a Bíblia, ela tem várias vertentes teológicas. Tanto é que nós somos milhares de igrejas diferentes. E em muitos pontos a gente diverge de outras igrejas. Tem igreja que proíbe bater palma e dar glória a Deus. Tem outra que o que mais faz é bater palma e dar glória a Deus. Tem igreja que tem as manifestações espirituais, né? A oração em línguas e outras manifestações espirituais. E tem outras que não. E cada uma tem a sua base bíblica para aquilo que faz. Então, se a gente for pegar, não, cara, não vou ler, então não vou mais ler a Bíblia. Não. Aí é que você tem que estudar a Bíblia para você ter a sua própria opinião a respeito das coisas, né? Até porque tem posicionamentos bíblicos que não são tão relevantes para a salvação, né? Uma vez eu, ainda no seminário, professor no seminário, chegou e disse para a classe assim, porque tinha um assunto lá que era meio polêmico, eu não me lembro bem, e que como a sala tinha estudantes, né, de várias denominações diferentes, aí suscitou uma divergência. Aí esse pastor, ele disse assim, olha, tem três coisas que a gente precisa saber, né? Nas coisas essenciais da Bíblia, ou seja, a salvação em Cristo Jesus, a ressurreição de Jesus, né, e outras coisas relacionadas a isso, nós devemos ter unidade.
Nas coisas secundárias, ou seja, pode bater palma, não pode bater palma, pode usar saia, não pode, não precisa usar saia, tal, são coisas secundárias. Liberdade no espírito. E em todas as coisas, essa é a terceira, em todas as coisas, amor. Então, unidade nas coisas essenciais, liberdade nas coisas secundárias e em todas as coisas, amor. Amém? Mas então, amados, antes de abordar, entrar mesmo na questão, eu quero lembrar que o anticristo, eu falei semana passada, né? Mas tem um outro dado aqui que eu acho interessante colocar. Ele vai se levantar, o anticristo, ele vai se levantar sobre tudo o que faz referência a Cristo e a sua palavra. E a gente está vendo aí na política uma tentativa de tirar a religião das escolas, de tirar os símbolos religiosos das repartições públicas, e a coisa está se estreitando, né? Já houve até projetos de lei que você seria proibido de pregar a palavra em praça pública. Se você quer viver a sua religião, que seja nas quatro paredes da sua igreja. Há alguns países já está acontecendo isso e estão querendo implantar isso no Brasil também. Então eles vão restringindo a nossa liberdade religiosa a ponto de suprimir completamente o cristianismo. E lá no livro de 2 Tessalonicenses, eu falei semana passada isso, o apóstolo Paulo dizendo, né, que o anticristo ele vai se levantar contra tudo que diz respeito a Deus, ou é objeto de culto a Deus. E isso a gente já está vendo acontecer. Então nós temos que abrir os olhos para isso. Não é sensacionalismo, não é evangelismo de terror, não, tá? Até porque o Apocalipse ele inspira um pouco de terror, claro, mas são realidades, né? Agora, pior do que o livro do Apocalipse é a realidade do inferno. Então é por isso que a gente tem que pensar bem na nossa vida, os nossos valores, a nossa postura cristã, porque o inferno é real. E você quer ver coisa aterrorizante, é lá. Né? Mas enfim, o anticristo ele vai se levantar sobre tudo que faz referência a Cristo e a palavra dele. Não será um antideus, ele será anticristo. Por quê? Porque Cristo é a revelação de Deus. O Cristo, Jesus, ele é a revelação de Deus, né? A encarnação do Criador. Logo, o anticristo, pervertendo os fundamentos cristãos, ele fatalmente afastará o homem de Deus. Isso já vem acontecendo há muito tempo, mas no período da grande tribulação será em maior profundidade e em abrangência global, de maior extensão, né? O mundo todo vai ser adepto do anticristo. A gente já está vendo, amados, que o mundo já está corroborando para isso. A Europa, outrora berço do cristianismo, um continente cristão que exportava missionários. Aliás, os Estados Unidos foram colonizados por cristãos, né? Pela Inglaterra, que tinha uma predominância cristã na sua cultura. Então, os Estados Unidos foi evangelizado por cristãos. O Brasil, ele foi colonizado por Portugal, de onde veio também toda a tradição religiosa católica. Então, o catolicismo é um braço do cristianismo, com algumas diferenças, que eu não vou aqui entrar no mérito, né? Mas está dentro do bojo do cristianismo. Então, a Europa, amados, era outrora um continente cristão e hoje a Europa não é mais um continente cristão. As igrejas cristãs da Europa, elas estão praticamente falidas. O que está ascendendo muito na Europa, o que está acontecendo, que inclusive é muito preocupante, querido, é uma ascensão do islamismo ali na Europa. E enquanto a Europa ela está deixando os valores cristãos, estão diminuindo a família, né, o número de filhos, as pessoas estão preferindo não ter filhos, preferem ter bichinhos de estimação do que ter filhos, porque filho dá muito trabalho, seres humanos dá muito trabalho, então é melhor ter um bichinho de estimação. Enquanto isso, amados,
a Europa abriu as suas fronteiras para os refugiados árabes do mundo oriental. E, por consequência, eles trazem de lá também a sua religião. E a religião islã não é como o cristianismo. O cristianismo, embora tenha um passado que a gente gostaria de ter mudado, se pudesse, né? De matar em nome de Jesus, mas o cristianismo hoje, ou nas escrituras, ele é entendido como uma religião em que você não mata para poder evangelizar, você morre. Você não mata pelo que você crê, você morre pelo que você crê. O Islã não. O muçulmano, ele mata pelo que ele crê. Ele é capaz de explodir um shopping center, explodir um aeroporto, ele se mata para levar muita gente para a morte com ele. Então é uma religião radical que está predominando na Europa. Bom, nós temos a Coreia do Norte, que é um país ateu, onde o cristianismo, a Coreia do Norte, até onde eu sei, é o país mais hostil ao cristianismo, né? Então a gente vê que as nações já estão se levantando contra a fé cristã, né? Fala-se muito sobre a intolerância religiosa por parte dos cristãos, que os cristãos são homofóbicos, que os cristãos são anti-isso, anti-aquilo, que os cristãos, só eles que estão certos e tal. Mas, amado, não existe religião mais perseguida no mundo do que o cristianismo. Só que a mídia não fala isso, né? Ninguém fala isso. Mas é. E os cristãos, eles são mortos da maneira mais cruel que se possa ter, né? E sempre foi assim, desde o tempo da igreja primitiva, né? Todas as religiões eram toleradas, mas o cristianismo não. Por quê? Porque todas as outras religiões eram condescendentes com o pecado, condescendentes com o sistema, mas o cristianismo, ele não é condescendente com o pecado, ele denuncia o pecado. E é por isso que o cristianismo é tão perseguido. E sempre aconteceu, e durante os 7 anos da Grande Tribulação, o cristianismo também vai ser perseguido. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes que isso aconteça, tá? Porque há uma promessa a respeito disso, mas enfim, tá? Chegará o dia em que a adoração ao anticristo será por decreto e não por opção. É aí onde entra a sua marca, que a gente vai falar já já. Ouça o que diz o texto a esse respeito, Apocalipse capítulo 13, versículo 16 a 18. Também obrigou pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o número da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. 666. Bom, ao longo desses últimos anos, a tecnologia tem nos apresentado muitos supostos modelos de marcas do anticristo, né? Eu me lembro quando surgiu o cartão de crédito, que muita gente falava que o cartão de crédito já era a marca do anticristo, aquela coisa toda, porque tudo que vem de novidade, né, no mercado, a gente já olha com o pé atrás e tal, né? Em parte é bom, né? Em parte é bom porque mostra que a gente está atento, mas em parte não, porque mostra que a gente precisa estudar mais as escrituras para não ficar fazendo terrorismo com toda a novidade que aparece, né? Mas enfim, surgiu o cartão de crédito e aí surgiu aquela coisa, é anticristo e tal, né? Ou é a marca. E hoje é difícil um pastor que não tem um cartão de crédito, né? É difícil alguém que não tenha, eu mesmo tenho. Aí depois surgiu o código de barra, né? Aí veio ali toda a mercadoria que você comprava, vinha um código de barra.
E aí, amados, código de barra, não compre produtos que tenham código de barra, porque alguns vinham com código de barra e outros não, né? Então, não compre produtos que têm código de barra, porque é a marca da besta, é o anticristo, é aquela coisa toda e já está dominando. E hoje, amado, você não consegue comprar nada sem esse código de barra, porque ele é um código de controle e é até útil para os vendedores, para o comércio. Então o código de barra se tornou uma ferramenta a serviço da tecnologia para os empreendedores. E tanto crente como descrente estão usando o código de barra e ninguém vai para o inferno por causa disso. Todo mundo usa cartão de crédito, ninguém vai para o inferno porque está usando cartão de crédito. E o cartão de crédito, ele não diz necessariamente que você está servindo ao diabo por usar um cartão de crédito, a não ser que você compre e não pague, né? Aí você está, né? Aí já é problema de caráter. Mas os seguidores do anticristo, eles vão ter um problema de caráter. Eu vou falar já já sobre isso. Então, amados, nós vimos aí que o código de barra, por algum tempo, foi sendo sustentado como a marca da besta, a marca do anticristo. E até tinha uns filmes, eu assisti, até mostrei na igreja uma vez, há muito tempo atrás, sobre a marca da besta, que o cara vinha com a maquininha na testa da pessoa e fazia até aquele barulho, coisa que ficava como se fosse uma tatuagem, né? Uma tatuagem na testa, com uma espécie de código de barra ali. E para aquela época, a gente via assim, com certa preocupação, mas hoje eu vejo que acho engraçado as pessoas andando com um código de barra bem na testa, assim, né? Ia ser muito bizarro. Mas depois a gente viu que não é nada disso, que a marca da besta também não vai ser uma tatuagem, né? Penso eu. Mas está surgindo aí um novo candidato a ser a marca do anticristo, chama-se chip. É o famoso chip, né? Já há algum tempo, alguns anos, esse chip vem sendo assim alvo de muita controvérsia, né? Porque ele só pode ser colocado na mão direita, não dá para colocar na mão esquerda, só pode ser colocado na mão direita. Esse chip ele vai conter todas as informações e aquela coisa toda. Claro, é preocupante, temos que nos preocupar, temos. Agora, dentro de uma certa medida, tá, amado? Porque eu vou falar já esse porquê, mas deixa eu pensar só para eu não perder aqui a minha linha de raciocínio. Bom, a marca da besta, o 666, tem sido muito comentada nesses últimos anos e muitas concepções têm sido difundidas sobre como e o que seria essa marca, o que será essa marca. O que podemos afirmar com certeza, olha só, o que podemos afirmar com certeza é que esta marca será um sinal de identificação dos que servem a Satanás e os que não servem. Isso está bem claro, a palavra deixa claro sobre isso. Se refletirmos bem, amados, nós, os cristãos, nós também fomos marcados por Deus. Olha aí uma coisa. Nós também somos marcados por Deus, não com marca visível, mas com o selo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós fomos selados para o dia da redenção. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 1, 13 e 14. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, nós já temos um selo. Agora, onde é que está esse selo? Esse selo está na sua alma. Esse selo está no seu coração. É o selo que identifica você com aquele a quem você pertence. Se você pertence a Deus, então você é selado com o Espírito Santo. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai ver, ele não vai distinguir raça, cor, religião, ele não vai distinguir se é batista, se é metodista, se é assembleano, se é católico, ele vai ver se a pessoa tem o selo. Que conforme o apóstolo Paulo diz aqui, é o Espírito Santo, né? Não entristeça o Espírito Santo com o qual você foi selado.
Então, o Espírito Santo, nesse aspecto, ele além de ser uma pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele também é visto por Deus como um selo da nossa redenção. Amém? Então, as pessoas que não foram marcadas pelo Espírito Santo de Deus serão marcadas pelo anticristo. Muitos acreditam ser uma espécie de chip, o que tem gerado uma grande preocupação até para quem não é cristão, né? Você vê que até quem não é cristão está com medo do chip, né? Eu, particularmente, eu não estou com medo desse chip, por uma simples razão, amado. Agora eu vou entrar na questão que talvez você concorde ou não, mas é livre para concordar ou discordar. Esse chip, ele vai marcar você em relação a quem você serve. Esse chip, ele vai fazer uma diferenciação. Esse chip não vou usar a palavra chip, tá? Essa marca, ela vai fazer uma diferenciação em relação a quem você segue, quem é o seu Senhor, quem é aquele a quem você presta obediência. Essa marca vai denunciar isso. É por isso, amados, que o cartão de crédito, que o código de barra não foram aprovados como a marca do anticristo, porque eles não têm essa prerrogativa de selecionar quem é servo de Deus e quem não é. E o chip, quando for introduzido o chip, você vai ter acesso à sua conta bancária, você vai ter acesso à internet, você vai ser tipo assim, aquilo que você faz com o seu celular hoje. Você até monitora a sua casa a quilômetro de distância através do seu celular, né? Tem esse recurso. Então, o seu celular hoje, ele vamos supor, o antitipo desse chip. Agora, quando esse chip estiver impregnado na sua pele, você já não vai precisar mais de documento de identidade, de CPF, de carteira de motorista, de nada disso. Você vai ter um chip que vai identificar quem você é. Até aí, querido, esse chip vai substituir os documentos que você já tem. E vai simplificar até a sua vida. Pastor, mas e aí que estão dizendo o chip da marca da besta? Tá, olha, não estou dizendo que o chip é a marca e não quero dizer também que não seja. Mas que por enquanto, amado, ele não tem esse papel. Por enquanto esse chip, ele não exerce essa prerrogativa de marcar quem é de Deus e quem é do diabo. Entendeu? Ele é um recurso tecnológico para facilitar para o governo, né? E aí é um perigo, para o governo rastrear você. Mas até aí, daqui uns dias o chip vai ser obrigatório. Se é que vai render mesmo esse negócio, né? Pode ser obrigatório. Daqui a pouco você vai ver pastores, padres, irmãos, né? Líderes de igreja, pessoas aí, todos usando o chip e servindo a Deus. Entenda, por enquanto eu não vejo nessa pecinha, que é menor do que um grão de arroz, uma ameaça. Agora, quando para sua identificação, seja através de um chip, seja através de algum outro meio de identificação, você tiver que falar a quem você serve, você tiver nesse documento que você é cristão, que você tem valores cristãos, e aí, nesse documento, ele vai passar, vamos supor, na maquininha, vamos supor que esse chip, né? Já que a gente está falando dele, vamos lá. Vamos supor que esse chip diga também quem você é em Cristo Jesus, qual a sua postura em relação a Deus, ao Pai das Luzes. E aí vai dizer que o chip vai denunciar que você é um cristão. Aí você vai ser barrado, olha, eu não posso vender para você porque você é cristão. Entendeu? Ou, eu posso vender para você porque você está dizendo aqui que você é um livre pensador. Você não é cristão, você é a favor do aborto, você é a favor do sexo livre, você é a favor das drogas, você é a favor de tudo que é coisa, né? Coisa ruim. A gente já está vendo algo parecido sendo tramitado por aí, né? Então, amados, o chip, por enquanto, tá? Ele não pode ser visto em primeira análise como a marca do anticristo, a não ser que esse chip tenha um item que denuncie em que você crê
em quem você crê. Aí sim está o perigo, entendeu? Porque não adianta nada um ateu, vamos supor, ou alguém que não crê em Deus, alguém que nunca fez uma decisão por Jesus, ele chega assim, não, eu não vou aceitar esse chip não vou aceitar essa marca não. Isso vai resolver o problema dele? Não vai, porque se ele não tem Jesus, se ele não entregou a vida para Jesus, ele não vai ser salvo porque não usou o chip. Você entende? Então não é a questão de usar ou não usar, né? Eu estou falando, antevendo isso aí, eu nem sei muita coisa sobre esse chip. Agora, o que eu sei, amado, é que a marca do anticristo ela vai ter mais a ver com o seu comportamento, com a sua regra de fé e prática, do que com qualquer outra coisa tecnológica que possa aparecer. Tá? Os seus valores, se você é uma pessoa de Deus, se você crê, se você confia em Deus, se você segue a Bíblia, então a marca... Tá? Ela vai revelar isso aí. Quem é o seu Deus? É por isso que o código de barra depois foi desmascarado, falando, não, o código de barra não tem nada a ver. É por isso que cartão de crédito foi desmascarado também, nesse sentido, né? Não, cartão de crédito não pode ser marca do anticristo, porque não tem nada a ver. Aliás, até ajuda, né? Ajuda uns e atrapalha outros, né? Porque com cartão de crédito você compra coisa com dinheiro que você não tem, isso é um perigo, né? Com dinheiro que não é seu. Essa é a verdade. Cartão de crédito, você compra coisa com dinheiro que não é seu. E aí você tem que pagar depois, né? Mas em algumas questões facilita. Mas entenda, amado, que vão surgindo as coisas e vão passando, de repente a gente abre os olhos e fala, puxa, ainda não é isso. Agora é claro que toda essa tecnologia que a gente está vendo, e eu falei na semana passada sobre isso, toda essa tecnologia que a gente está vendo, né, está caminhando para um controle total. Aí isso sim eu posso concordar com você. Vai haver um dia que você vai ser monitorado, você vai ser controlado, e isso a gente já está vendo indícios. Não é preciso nem abrir as escrituras para isso, não é preciso nem estudar muita coisa para isso. Por exemplo, eu estou falando aqui pela internet, então, amado, eu estou sendo monitorado, primeiramente por você que está me assistindo, né? Talvez você esteja lá em São Paulo, lá em Mogi das Cruzes, ou aqui mesmo em Vitória da Conquista, mas você está me assistindo, vendo. E tudo que eu estou falando aqui, até mesmo a minha imagem, está sendo registrada, e isso vai ficar no Facebook, né? Vai ficar num registro, e isso futuramente pode ser usado contra mim, no governo do anticristo. Aí vamos falar, olha, José Carlos, você é um deles, você é um cristão, porque aqui tem, ó, no dia 3 de novembro de 2019, você estava pregando o evangelho, então você é um cristão. E aí eu vou dizer, não sou. Eu falo, sou. Pode ser que nessa época eu já tenha sido arrebatado, mas vai que não seja, né? Vamos dizer. Então, amados, eu já estou sendo monitorado, você já está sendo monitorado. Né? E isso tende a ser mais pessoal ainda. Né? Não tem como fugir. Agora, vai chegar um dia, e isso eu posso alertar com toda a segurança para você. Vai chegar um dia que você vai precisar se posicionar. Hoje, olha só, como que é o evangelho hoje? Hoje você vai à igreja, você louva, você canta, você adora, chora, ouve a palavra, e você sai do culto e vai para o motel com a namorada. Ou você sai durante a semana, você faz coisa errada, usa droga, sei lá, faz alguma coisa e também vai na igreja, né? Ou você maltrata a esposa, trai a esposa, sei lá, alguma coisa assim. Então mas você é crente, né? Você é um crente, muitas vezes, né? Ou você não, né? Mas vamos supor, né? Que existe muita gente que tá com um pé na igreja e um pé no mundo. Quer tanto as bênçãos de Deus como quer também as comodidades do mundo, né? As iguarias do mundo. Mas vai chegar um dia que você vai ter que se posicionar. Ou é Deus ou é o diabo. Não vai dar para servir os dois senhores. Entendeu? Quando esse dia chegar, você vai saber. Com toda certeza. Quando esse dia chegar, você vai saber. O que a gente pode estar assim trabalhando hoje é essa perspectiva de que até esse chip mesmo, né, essa coisa do chip, poderá, não digo que vai ser, mas digo, poderá ser uma ferramenta do anticristo para monitorar você, porque se esse chip vai trazer todas as suas informações e todas as suas informações vão estar conectadas a um computador central, não sei aonde,
Então, os seus dados vão estar arquivados lá, né? Ele vai saber quem você é. E aí tem a coisa, como eu falei anteriormente, se esse chip ele fizer restrição em relação à sua fé, aos seus valores, aí é onde está o perigo. Em que você crê? Né? Em que você crê? Pra você ter uma ideia, quando nossa irmã ministra Damares foi convidada a ser ocupar um ministério lá, houve muitas objeções porque ela era evangélica. E evangélico é fundamentalista, é homofóbico, é isso, é aquilo, é tradicional, conservador, é toda aquela coisa supostamente negativa. Eu acho muito positivo isso, mas né? Não, precisamos de alguém progressista lá, alguém que apoie o aborto, alguém que apoie a pedofilia, alguém que apoie o movimento feminista. Nós precisamos de alguém assim lá. Mas por que criticaram Damares? Porque ela é cristã e ela tem valores. Então, houve essa contrariedade em relação a ela. E muitos outros projetos ali no meio político, amados, ou muitos senadores, deputados que são evangélicos, às vezes nem têm voz ali, justamente porque defendem um posicionamento mais conservador. Porque a onda não é só a esquerda, não. Tá? Fala muito da esquerda, mas a direita também. A direita, às vezes, está mais para a esquerda do que para a direita, mas... Enfim, mas só para te mostrar, amado, que até no meio político, as pessoas que têm valores de família, as pessoas que seguem que seguem a Bíblia, os princípios da palavra de Deus, elas não têm muitas voz nesses lugares. Você vai para a universidade, para a faculdade, amado, você é obrigado a fazer, por exemplo, o Enem, que tá tendo hoje aí o Enem, né? Você vai fazer uma redação sobre, vamos supor, eu não sei qual é o tema das redações hoje do Enem, mas geralmente é um tema ideológico. E aí você tem que fazer uma redação de acordo com aquilo ali. Aí eles não vão levar muito em conta o critério, questões, né, de ordem gramaticais e tal, das regras, né, da gramática e tal, para analisar, qual é a sua ideologia, o que você pensa, porque você escreve o que pensa. E aí muitas vezes você tem que pensar uma coisa e escrever outra para poder ganhar uma nota boa em redação. Né? Entende? Então as universidades, você pode ver no YouTube muitas reclamações de pessoas que fazem faculdade e tal, e elas têm que fazer uma prova de faculdade, e elas têm que responder exatamente o que a militância quer que responda. Ela vai fazer uma redação e o tema é X, e aí ela vai escrever nessa redação o que ela pensa. Aí ela não vai tirar uma nota boa porque o que ela pensa vai de encontro à ideologia do professor. Entendeu? Então a gente já vê assim que já está tendo essa perseguição. É claro que ela ainda está um pouco camuflada, mas ela ainda vai ser mais acirrada, né? Vai chegar esse momento. E nós, amados, nós temos que estar preparados, nós temos que deixar de brincar de ser cristãos, começar a ler, a estudar mais as Escrituras, parar mais de ficar aí ouvindo só coisas de redes sociais, tirando versículos isolados e mandando. Não, pega um tempo, vai ler as Escrituras, vai estudar, como se fazia antigamente. Né? Antigamente as pessoas liam mais a Bíblia do que hoje. E justamente hoje, queridos, que é imperativo que a gente estude as Escrituras, porque o que está surgindo de narrativas ideológicas, nós estamos vivendo um tempo, estava falando até ontem no Fórum Teológico, lá na Sexta Quadrangular, sobre a pós-verdade. O que é pós-verdade? É a mentira que era institucionalizada, institucionaliza-se a mentira e divulga-se a mentira através das redes sociais, e aí todo mundo começa a falar aquela mentira pela mesma boca, aí passa a ser verdade. Não importa se tem fundamentação empírica, não importa se não foram averiguados os fatos, o que importa é que eu quero passar essa mentira, então eu vou viralizá-la e aí todo mundo vai defender essa mentira. É igual, quer ver? Uma coisa bem bizarra, mas, né?
Muita gente fala assim, não, Lula, ele rouba, mas faz. Ou seja, qual o significado dessa expressão? Né? Lula rouba, mas faz. O importante é fazer. Agora, o caráter, né? Porque roubar tem questão do caráter, fazer tem questão da obrigação. Né? Mas o roubar é que deveria, não, deveria ser o contrário. Ele faz, mas ele rouba. Então, não. Aí inverteu, não, ele rouba, mas ele faz, ele trabalha, ele dá comida para o povo, ele dá casa para o povo, tá aquela coisa toda. Então, isso é pós-verdade, amado. Você suplanta a verdade com uma outra narrativa. Em relação à Bíblia, nós estamos correndo também um perigo, por quê? Porque se você deixa de consultar a palavra de Deus, você vai por qualquer narrativa. Até música que estão tocando aí, que quando você vai ver a letra, não tem muito a ver com o que a Bíblia diz. Não é verdade? Mas não quero falar de música. Continuando. O que nós temos que entender a respeito dessa marca é que ela vai ter tudo a ver com o seu caráter, seu comportamento, seus valores. Ela vai identificar quem é o seu Senhor e a quem você serve. Você pode até recusar o chip, mas se você não for selado pelo Espírito Santo, não vai adiantar nada. O problema é mas quem é o seu Senhor? Quem é que governa a sua vida? Esse vai ser o problema. De qualquer modo, já estamos vivendo o advento do anticristo, do governo do anticristo. Basta ver aí os noticiários, o que está acontecendo na política, nas famílias, nas escolas, nas igrejas e na sociedade de modo geral. A intolerância, a perseguição contra os cristãos tem sido cada vez mais acirrada, assim como a afronta aos princípios e valores bíblicos. Em seu sermão escatológico, Jesus já dizia que essas coisas iriam acontecer. Olha o que ele diz. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas vai se esfriar. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Entendeu? Então, amados, Jesus ele diz que a maldade vai se multiplicar e o amor de muitos vai se esfriar. Você sabe qual é o contrário do amor? Quando o amor se esfria, né? Muita gente pensa que o contrário do amor é o ódio. Parece, mas não é. O contrário do amor é o egoísmo. E a gente está vivendo, querido, uma síndrome do egoísmo. Você vai para uma campanha, a campanha da prosperidade, você quer prosperar, você quer ter, você quer dar tudo para você. Deus tem que te dar, Deus tem que fazer isso por você, Deus tem que fazer isso para você. Isso é egoísmo. É o contrário do amor, porque no amor você abençoa o seu irmão. No amor você dá do que você reparte o que você tem. No amor, quando você vai orar, você ora pelas pessoas. Você não faz oração por você só. Você principalmente coloca as pessoas que você ama no altar do Senhor em oração. Né? Mas o amor vai se esfriar e vai dar lugar ao egoísmo. E o egoísmo, amado, ele mata. O egoísmo corrompe. Né? E é perigoso. Então, na sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo ele escreve o perfil do homem dos últimos dias, antes do arrebatamento. Olha só o que ele diz para Timóteo. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. O apóstolo Paulo aqui ele descreve o perfil do homem dos últimos tempos. É interessante, né, que eu vou lendo todas essas coisas e aí vai me vendo na mente um monte de situações em que tudo isso aí é realidade, é verdade, né? Amém, amado? Então, que Deus nos ajude a nos permanecer íntegros, porque os dias são maus. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos nos alinhar com Deus, nós precisamos nos alinhar com as Escrituras. Nós precisamos urgentemente, amado, rever os nossos valores,
tirar da nossa vida tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Ele, aquilo que faz com que a gente perca tempo. Amados, a indústria do entretenimento tem um objetivo de prender você a uma situação, fazer você perder tempo com coisas banais, com coisas que assim, te deixam numa zona de conforto, mas que faz com que passe o tempo, e o tempo é precioso, amado. Quando você vai ver, poxa, já passou, você já envelheceu, você não fez nada. O tempo passou por você e você não o aproveitou. E Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta do nosso tempo. Deus vai pedir conta de tudo que você fez por meio do corpo. É o assunto da nossa próxima reflexão. Semana que vem nós vamos falar da igreja no céu e o tribunal de Cristo. Você sabia que o crente vai passar por um tribunal? Você sabia que as nossas obras vão ser julgadas? Vão ser julgadas. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Então, se você quer saber mais a respeito, semana que vem nós vamos estar aqui falando sobre isso, tá bom? Por enquanto, ficamos por aqui nessa reflexão. Que Deus abençoe você.